terça é feriado, né? Aí ainda tem isso. Pois vamos lá, então. Comecei aqui a gravação. Bora. Vamos começar nosso dia de hoje, beleza? Posso começar lendo, Vitor? Pode, pode. Show. Acerca da teoria geral do processo, assinale a alternativa incorreta. A. O processo pode ser entendido como um instrumento estatal para a solução de conflitos, garantindo o exercício do direito de ação. A jurisdição é inerte, o que significa que o juiz pode iniciar um processo de ofício quando verificar uma situação de ilegalidade. C. O princípio do contraditório garante que todas as partes envolvidas no processo tenham a oportunidade de se manifestar e influenciar a decisão do juiz. E D. A imparcialidade do juiz é uma condição essencial para a regularidade do processo, sendo o princípio basilar da jurisdição. E aí, pessoal, o que é que vocês acham que é? B. Adriano já foi de B, Nicole de B. As flechas rápidas. B. Pessoal é rápido. Olha, o Robert falou go ahead, menina, bilíngue. Mas alguém quer responder, galera? E aí, será que... Eu li uma, eu li duas. Não? Show, vamos passar então. Alternativa é incorreta, tá? Detalhe, eu não quis frisar pra ficar assim, ó, incorreta, porque assim poderia ficar muito fácil, mas a alternativa é incorreta. Letra B, muito bem, galera. A questão está dizendo que a jurisdição é inerte, o que significa que o juiz pode iniciar o processo de ofício quando verificar uma situação de ilegalidade. A explicação é que a jurisdição é de fato inerte, porém significa que o juiz só pode impulsionar um processo a partir do momento que é provocado, segundo o princípio da demanda ou ação. Isso mesmo, parabéns para quem respondeu, acertaram. Coisa fácil, né? Também, assim, para pagar confiança. Eu, galera, alguma dúvida em relação aqui? Se sim, coloque, por favor. Vamos lá, questão 2. Então, gente, vamos lá. Sobre o princípio do autorregramento da vontade no processo civil. Esse princípio que foi bastante frisado, né? Assinale a alternativa correta. Então, esse princípio permite que as partes tenham total liberdade para determinar o conteúdo da sentença, independentemente das normas processuais e dos limites impostos pelo juiz. No processo civil, item B, esse princípio não se aplica, pois todas as regras procedimentais devem ser rigidamente seguidas, sem qualquer possibilidade de adaptação. O princípio do autorregramento garante que as partes possam definir aspectos do procedimento, desde que respeitadas as normas cogentes e os limites impostos pelo ordenamento. E a D, o autorregramento da vontade permite que o juiz de ofício altere os pedidos formulados pelas partes para adequá-los ao seu entendimento sobre a causa. Adriana e Nicole já foram, ó, C. Tô C. gostando. Assim, fazer uns jogos vorazes. Foram Tem mais rápidos. alguém para responder? Lá, gente. Tempinho. Muito bom, viu? A participação aí, muito boa. C, o Robert também foi de C. Boa, Robert. Vamos ver se tem mais alguém. Não tem ninguém para abrir a divergência, a gente gosta quando tem divergência. A gente gosta quando tem um B agora. Vai, alguém bota um B aí. Tá aí lá, tá de brincadeira. Era o Matheus, né, Nath? O Matheus. Matheus, a gente tinha um aluno nosso mês passado. Eu vou mandar esse vídeo pra ele quando eu postar no YouTube. Era o Matheus. A gente, assim, era muito engraçado, porque ele era o único que sempre divergia. E às vezes não era nem porque ele achava que a resposta certa era outra. Era só pra Só pra... tá, assim, entendeu? Não, vou divergir, aquela brincadeira. Aí a gente fala, bora, Matheus, diverge aí. Aí ele, tá bom. A gente gosta assim. Mais Ei. alguém? Mais alguém? Show? Beleza. Pessoal. Posso passar então? Pode. Alternativa. Então, realmente é a letra C, né? Porque existe um ajuste, né? As convenções ajustadas pelas partes, desde que siga o devido processo legal, enfim. A gente até falou da questão da audiência de conciliação e mediação. Se as partes quiserem seguir dessa maneira, então elas têm liberdade, desde que siga, claro, as regras do processo. Então é justamente essa explicação, né? Permite que as partes
ajustem de acordo com as suas vontades e participem ativamente da construção do procedimento, respeitando as normas obrigatórias do Código de Processo Civil. Vocês têm alguma dúvida em relação às outras alternativas? Será que tem alguma dúvida aí? Quer pontuar alguma coisa também, Nath? Não, eu tava lendo essas alternativas e, assim, por mais que essa não seja uma questão óbvia, ela não Uhum, é. Ela não tá óbvia, mas ela também não tá difícil, porque se você for olhar as outras, ó, diz que esse princípio permite que as partes tenham total liberdade para determinar o conteúdo da sentença. uhum. Tipo, loucura. Total, assim, né? Até que ponto vai essa liberdade, né? Essa aqui é maluquice. E o conteúdo da É, sentença especificamente, porque também não tá. trata sobre. Independentemente das normas processuais e dos limites impostos pelo juiz. Então, aqui é aquele negócio, né? O processo virou uma zorra, uma vontade minha de qualquer coisa, e enfim, né? E também essa aqui, ó, no processo civil esse princípio não se aplica, pois todas as É, regras procedimentais devem ser rigidamente seguidas. Essa aqui você é. pode até, se você não souber exatamente o que é o auto-regramento da vontade, Uhum, pode até pensar, não, tem que seguir as regras e tal. Eu até entendo quem possa pensar essa, mas ó, sem qualquer possibilidade de adaptação, isso é muito radical, né? E a outra diz sim. que permite que o juiz de ofício De altere ofício, né? os pedidos formulados pelas partes, aquilo que a gente falou, né? O juiz ele É, não pode. Eu esqueci de até, ofício. eu esqueci até a nomenclatura agora, eu tô lerdinha hoje. Inércia? Inércia? Não, não é isso não. É que o juiz não pode agir além dos pedidos formulados pelos. Putz, deixa eu Foi ver se eu exatamente acho. porque a palavrinha Eu vou específica. atrás também. Mas a gente tem um princípio que fala exatamente sobre isso, que o juiz não pode ir além do que foi formulado pelas partes, porque imagina, É. vou dar até aquele exemplo do jeito, imagina se você pede. Pronto. Alguém falou aí? Será que é da demanda? Eu acho que Não, é, não, né? é não, é não, é não. Tem outro, né? Tem outro. Tem outra, foi do meu último jeito, gente, eu juro, é a palavra muito específica, eu não tô lembrando agora, mas Deixa enfim. eu ver. Eu vou atrás aqui, peraí. No meu último dia tem. Mas é que, que não pode, que o juiz não pode ir além dos pedidos formulados do que as partes estão pleiteando, porque imagina que loucura que seria, né? Eu até dei esse exemplo. Tipo, não, eu vou pedir X, mas o juiz achou que eu poderia me dar 3x daquilo que eu pedi, entendeu? E tá se excedendo em 3 vezes. Isso é um certo abuso, né, da autoridade, tanto pela parte arbitrária do juiz, quanto pela proteção das partes em si. É, Vala, meu Deus, coitado. Gente, eu adoro a distrição congruência. Também acho que não é Tá essa aqui, é palavra. dispositivo. Princípio do dispositivo. Pronto. Princípio do Princípio do dispositivo. dispositivo. Tava É, esquecendo essa palavrinha. Mas é isso mesmo. é, Então, o princípio do dispositivo ele diz que o juiz só pode agir conforme o que tá é, ali, entendeu? Ele não pode ir nem além e nem abaixo. Assim, abaixo ele pode, né? Mas ele não pode ir além do que tá sendo é. pedido. De boa, viu, Robert? Depois a gente manda pra você no privado a presença. Show. Alguma dúvida, galera, em relação aqui? Questão? Passar então. Sobre os princípios processuais, assinale a alternativa correta. O princípio da inércia jurisdicional significa que o juiz pode iniciar um processo de ofício sempre que verificar uma violação de direito, mesmo sem provocação das partes. B. O princípio do contraditório e da ampla defesa se aplicam apenas aos processos judiciais e não se estendem aos processos administrativos. C. O princípio da cooperação processual determina que as partes e o juiz devem atuar de forma colaborativa para garantir um processo justo e eficiente. E D. O princípio do devido processo legal se refere apenas ao cumprimento das normas procedimentais previstas em lei, sem levar em consideração as garantias substanciais. Essa aí é para ganhar confiança. Isso é para ganhar confiança. Ó, Adriano, Nath, onde a C, Nicole até botou aqui, ó. D, ó. Em observância ao princípio da congruência, o juiz deve decidir conforme os limites do pedido, sendo Show. vedada a aprovação de decisão que esteja além, fora ou aquém do pedido. Ultra, extra e infra petita. Isso Vocês mesmo. vão ver em processo civil 1. É, Outra extra em propestita. é porque as nomenclaturas elas vão dando uma. É. Depois a gente volta nesse ponto, viu, Nicole? Mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo, tá Bora, certo. porque eu tô Certíssimo. vendo só 3 pessoas responderem. Cadê o pessoal dessa chamada? Vou começar a chamar O no nome, pessoal viu? já respondeu C aí, né? Igual o prédio. Olha, quero ver, gente. Tá fácil ainda. Quero ver todo mundo respondendo. Vamos lá. Mais alguém pra responder essa? Essa tá facinha, hein? E vocês também, assim, percebem que as questões vão começando a se repetir, né? Mesma coisa, mesmo conteúdo, tanto fazer. As questões principiológicas.
Vamos Aí, Robert repetir. apareceu. Robert pode ser. Cadê a divergência? Eu não acredito que não vai ter uma divergência. Tá muito fácil essa questão, Vitor. Tá muito fácil, né? Tá muito Tá muito fácil. fácil, eles são muito inteligentes, mas tô achando fácil. Mais alguém pra responder, galera? Princípio da cooperação. Sim, tu vai dar a resposta? Não, eu tô só lendo aqui. Ah, tá. Foi a alternativa que eles marcaram aí. Eu dando a resposta, calma, mas vai que a resposta é essa, né? Passando então, gente, parabéns. Letra C, correta. A Ah, que resposta é. surpresa, né? O Vitor queimou a largada aí. O princípio da cooperação estabelece que o juiz e as partes devem atuar de maneira colaborativa, assegurando um processo justo e equilibrado. Isso está lá no artigo 6º do CPC, beleza? Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha, eu já dei essa dica no meu GED anterior, para vocês darem uma olhadinha assim nos 10, 11 primeiros artigos do CPC, que lá tem assim a resposta de muitas dessas questões, tá? Mas é isto. O princípio da cooperação, vocês acertaram, né? Aparentemente tem divergência que determina exatamente isso. O juiz, as partes devem cooperar entre si para que não exista nenhuma morosidade, para que o processo seja célere, para que o processo seja rápido, Uhum. eficaz, eficiente, certo? Vocês já estão acostumados a ver. Bonitinho, processo bonitinho. Então, nem tem alguma dúvida por aqui, gente? Tudo ok? Ok, né? Show. Vamos lá. Gente, então agora nós vamos dar uma olhada aqui no contraditório, outro princípio muito importante, né? Então, o contraditório pode ser relativizado em alguns casos, como nas tutelas provisórias de urgência, quando há risco de dano irreparável, caso se aguarde a manifestação da outra parte. Se resume ao direito da parte de ser informada sobre os atos processuais, não sendo necessário a possibilidade de influenciar a decisão do juiz. Contraditório e ampla defesa são princípios exclusivos do direito penal e não se aplicam ao direito processual civil. E o contraditório exige apenas a possibilidade formal de manifestação da parte, não sendo necessário que essa manifestação seja considerada na decisão do juiz. E aí? Ah, Nicole foi de A, Adriana foi de A, Maria foi de A. Rapaz, ligeiro, viu o negócio? Tô gostando, tô gostando. Robert de A também, pessoal ligeiro, viu? Cadê a galera? Cadê a galera? Tô dizendo, o pessoal ou tá encabulado. Olha o Guilherme foi de A. Boa. Oi, Guilherme, apareceu. Tudo bem. Guilherme tá aqui. Mais alguém para responder? Mais alguém, bora? Passar então, hein? Resposta, letra Ah. A. Vocês foram muito bem nessa aí, viu? Porque, assim, quando a gente fala de tutela de urgência, nós estamos falando aqui de uma situação excepcional, né? Em que o contraditório, justamente, ele pode ser relativizado, para que não cause um dano irreparável. A gente tinha até falado tutela de urgência, né? Os tipos de tutelas, enfim. E que é um conteúdo, às vezes, que vai ser mais abordado em processo civil, inclusive. Mas é justamente isso. O contraditório, ele tem as suas exceções na sua relativização. Então, caso ele tenha uma tutela de urgência num direito mais urgente, talvez se demore a ser o processo caminhar, aquele direito ele pode ser irreparável, né? Você não tem mais como reparar aquele dano que ele vai sofrer ao longo do tempo se demorar demais essa manifestação. Então, ele pode ser relativizado, certo? É uma exceção, né? Uma exceção do processo. Quais eram as outras? Vocês têm alguma dúvida nas Ah, demais? mandaram uma pergunta aí no chat, ô Vitor. Vamos ver, deixa eu ver. Adriana. Eu fui por exclusão. Vocês podem implicar o que é a tutela de urgência? Pronto. Adriana, é o seguinte: a tutela de urgência é uma proteção urgente. Você tem, por exemplo, vamos supor, um processo. Eu sempre falo, fui processado, né? Eu sempre falo, fui processado. Um processo trabalhista ali, que eu tive alguma rescisão, e aí eu tô com a situação de urgência, não sei, talvez passando alguma necessidade, enfim. Pronto, tem um exemplo claríssimo aqui que eu acabei de lembrar, que é o do medicamento, certo? Às vezes você pode entrar ali com a ação requerendo um certo medicamento. E aí,
como você está com uma condição de saúde precária, você precisa desse medicamento, então a tutela de urgência é isso, é a proteção urgente que eu preciso receber. Então, às vezes, aquela ação, às vezes, né? Porque nem sempre, mas a ação ela vai andar mais rápido, trazendo mais celeridade. Porque aquele teu direito, que é o direito à saúde, precisa de uma proteção mais urgente. Porque eu já vi casos, assim, bem específicos, inclusive familiares, de que não teve essa urgência, às vezes. Às vezes chegou para um juiz e a juíza não teve, não deu mais celeridade, né, no caso. Mas a tutela de urgência é para uma proteção mais urgente àquele teu direito. Então você está precisando de um medicamento e aí você entra com a ação, porque você tem ali uma tutela de urgência e é um caso relativo, porque não vai o processo ter aquele andamento da manifestação das partes, enfim, porque você está precisando dessa maior proteção. Proteção, no caso, essa da saúde. Eu ia dar um problema aqui de trabalhista, mas é melhor esse da saúde que fica mais claro. Então, é isso, Adriana. Tutela de urgência é quando você tem um direito ali que, se não houver a manifestação, pode ser irreparável, certo? Como no caso é a saúde. Se você demorar demais a ajudar, no caso, a dar aquele medicamento, a pessoa, infelizmente, pode vir a falecer. Então, é uma tutela de urgência, certo? É um direito, claro, urgente, que pode ser irreparável o dano. Só também dar um exemplo para mim é um exemplo E mais aí? claro, que pode clarear, assim, realmente o que é para ti. Imagina um processo de alimento, tá? Pensão alimentícia. Aí a mãe, eu dei exatamente esse mesmo exemplo também no meu GED, que a mãe entra com um processo de alimento, só que assim, o cara tá sem pagar há, sei lá, 3 meses, 5 meses, e é uma família de baixa renda. Isso é um valor que faz diferença, né? Mesmo que seja pouco, pra gente assim, olhar e dizer, não, Uhum, sei lá, que eu lembro dos casos que eu pegava no Sejus, cara. Tipo assim, uhum, os caras atrasavam o pagamento de R$ 150 de pensão, sabe? E aí a gente uhum, olhava e falava, não, isso aí é insuficiente, mas é insuficiente pra gente que olha de fora, mas pra eles é só o que eles têm a pagar. Então, tanto uhum, era difícil pro genitor, mas também era muito difícil pra mãe. Então, imagina essa situação de atrasar 3 meses de pensão, certo? E, nesse caso, ela pode entrar com a tutela de urgência, alegando o direito. Eu só tô tentando lembrar os requisitos: é o perigo da demora e uhum. a outra requisito que eu esqueci, ô Vitor. Me lembra aí, pelo amor de Deus. Mas Perigo não, da demora e tem mais um. sei, já É o período da demora, ou seja, se demorar muito para aquilo ali acontecer, para fica aquele irreparável, né? e o Deixa eu ver. dano irreparável. E, se, Dano irreparável. e a consequência dessa demora for um dano irreparável, pode ter sérias consequências para uma das partes, certo? Para a parte que está É. requerendo aquela tutela. Então, é por isso porque que a gente está explicando isso para chegar no contraditório. Porque é por isso que, por exemplo, nessa questão dos alimentos, o juiz que pegar esse caso dos alimentos, ele vai falar: não, amigo, você está sendo intimado aqui a pagar agora. Certo? Ah, não, mas eu paguei. Não, não, eu não quero analisar o mérito, eu não quero saber o seu direito, eu quero que você pague, porque se você não pagar, você vai lesar diretamente a parte contrária, que no caso é o seu filho, certo? Então, por isso que, nesses casos que existe uma urgência, quando existe um perigo, quando existe um risco de dano irreparável, a gente pode relativizar, que eu não gosto nem dessa Uhum. palavra, pra ser bem sincera. Eu acho que não é É. uma relativização ao princípio do contraditório. É você colocar numa balança a proporcionalidade deste. Porque, como você coloca assim, tem dois pesos, certo? De um lado tem o contraditório, que é o seu direito de se manifestar, e do outro tem um dano irreparável. É. Qual nessa situação pesa mais? Você tem que fazer realmente uma proporção ali do que é viável naquele momento. E analisado o risco de dano irreparável, pode-se dizer que a tutela, nesse caso, é mais urgente, entende? Por isso, do que eu É. direito de manifestar. O que, detalhe também muito importante, o que não anula a chance da parte que não se manifestou previamente se manifestar depois, certo? Com Só que aquilo certeza. ali só vai ser analisado primeiramente de ofício pelo juiz, analisou, não, beleza, show, concede os alimentos aqui. Aí, uma vez concedidos os alimentos que não tem mais risco, as partes, né, a outra parte, no caso, aí sim que inicia o processo, a pessoa vai ter a chance de se manifestar, de toda forma ela vai se manifestar, só que não primeiro do que a resolução urgente, entende? É basicamente isso. Ficou claro?
Eles Ah, mandaram mensagem mas eu não olhei, foi. o Robert disse que a bateria tá acabando aí. Cara, eu tô 15%. começando a ficar ô, Robert, eu tenho ansiedade crônica. Se tu começar a ficar 15%, 12%, eu juro, ansiedade crônica, muito sério. Mas show, bem claro, né? Beleza, maravilha. Então, Gente, assim. Diz, não, Nath. não, não. Desculpa. Eu ia só finalizar, mas pode falar. E assim, é realmente um problema, às vezes, complicado, viu? Que a gente entra com tutela de urgência e mesmo assim demora. Demora e o direito fica ali. Aí, assim, você tem, claro, como a Natália falou muito bem, é o dano irreparável. Isso tem um resquício do tempo. Porque se esse tempo continua correndo, andando, e o dano vai aumentando, aí ele se torna irreparável. Mas, de certa forma, você tem essa necessidade do processo dar uma corrida, um adiantado, um reconhecimento de ofício do juiz, depois a parte se manifesta. Porque, assim, precisa correr mais, sabe? Porque senão o dano realmente vai ficar irreparável, de verdade. Pois é. É realmente complicado, viu? Uma situação complicada. Show. Posso passar então, galera? Tudo certo aqui? Pois é, já deram a resposta. Eu esqueci que a gente já deu a resposta dessa. É, já Vamos deu a começar. resposta. Vamos lá então, quinta questão. Sobre o princípio, eu só escrevi aqui. Não. Os princípios é da imparcialidade do juiz e do devido processo legal. Assinale a alternativa correta. A. A imparcialidade do juiz significa que ele deve se abster de expressar qualquer opinião sobre o caso antes da sentença, sob pena de nulidade da decisão. B. O princípio da imparcialidade do juiz pode ser relativizado quando se trata de processos administrativos internos, pois nesse caso não há exigência de isenção total na decisão. C. O devido processo legal limita-se às regras procedimentais formais, não se aplicando ao mérito da decisão judicial. E D. O devido processo legal garante que ninguém será privado de seus bens ou direitos sem um procedimento previamente estabelecido por lei e com a observância de todas as garantias processuais. Esse aqui misturou foi tudo, é para confundir mesmo, entendeu? A gente colocou foi para confundir. Vamos lá. Xi, já Começar a responder foram. já. D, D, vamos D. ver. Isso é rápido. Uma flecha. Uhum. Ó, ficou na dúvida. Na A, Nicole. Perguntaram no grupo aqui se vai disponibilizar a revisão no YouTube. Vai sim. Mais alguém para responder? D. O. Boa, doutor Robert. Alguém mais alguém? Adriana, tá lá no grupo, tem um linkzinho do canal da Nath aí. Todos Depois os eu GES mando. estão lá. Depois eu mando. Mas tem, tá tudo gravado, viu, Adriana? Todas as minhas aulas estão gravadas no e postadas no YouTube. E o GED também vai pra lá. O GED de Oba. revisão vai pra lá. Então, se depois quiser. Tá muito fofo esse oba. Beleza. E aí, galera, mais alguém para responder? Vamos lá? Passar aqui? Show. Passar então. Alternativa correta, letra D. Parabéns, galera. Devido processo legal, garante que ninguém será privado de seus bens ou direitos sem um processo previamente estabelecido por lei, com observância de todas as garantias processuais. Isso aqui não é nada mais nada menos que texto de lei, tá, meu povo? Assim, por isso que a gente recomenda muito vocês lerem os artigos. Que isso aqui foi copiado e colado da Constituição. Está lá no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, assegura que nenhuma pessoa pode sofrer restrição de direitos sem um processo justo e adequado. Então, vamos voltar só para dizer por que é que não é a letra A. A imparcialidade do juiz significa que ele deve se abster de expressar qualquer opinião sobre o caso antes da sentença, sobre pena de nulidade da decisão. Eu entendo por que vocês pensaram isso. Se eu não tivesse visto processo civil 1, eu também pensaria, para ser bem sincera. Por quê? Mas assim, não que seria necessário você ver, né, processo civil para essa questão, não é isso que eu estou dizendo. Mas é porque o processo civil ele tem um curso.
como eu sempre gosto de dizer, se eu usar essa metáfora, ele é um curso, tem um curso de um rio, certo? E ao longo do curso desse rio, a gente tem começo, meio e fim. Começa ali na petição inicial, né, primeira peça, e termina na sentença, ok? E o que acontece? Ao longo desse rio, existem decisões no meio do processo. Então, assim, o processo ele não se resume à petição inicial, réplica e decisão final e sentença e pronto, acabou. Não, ele tem todo um procedimento, que eu não vou lembrar de cabeça agora, porque também vocês querem demais da minha pessoa, né? Eu citar todas as peças aqui na ordem correta, aí também é demais. É, Mas a gente tem a petição inicial, tem a réplica, aí tem não sei o quê, contestação, e tem isso, aí tem é. aquilo. E briga um, e briga o outro, e vai e volta. Aí briga um, briga outro, decide. Briga um, briga outro, decide. Então, essas decisões no meio do processo, que eu gosto também de dizer que são desse rio, são as decisões interlocutórias. São as decisões no meio do processo que não configuram sentença. Porque o que é uma sentença? A sentença ela tem a característica de encerrar o processo, certo? Por Uhum. isso que ela só vem no final. Então, o que essa alternativa está dizendo? Que entre o processo não tem como o juiz expressar a opinião, que nesse caso seria uma decisão, o que não é correto, entende por quê? Porque ele expressa a opinião dele ao longo do curso processual por meio das decisões interlocutórias, que são as decisões no meio do processo, entende? Por isso, justamente assim, o X dessa questão foi entender o conceito de sentença, que acho que vocês podem ter pensado que pode ser qualquer decisão, assim, ao longo do processo, mas não é. A sentença, ela é a última decisão ali para, entendeu? Bater o martelo mesmo, literalmente, e fechar aquela etapa processual, entende? Por isso que ela tem o caráter de transitar e julgado, né, de finalizar o processo, ok? Então, por isso que Exatamente. essa alternativa está incorreta. Oi. Isso, essa estaria errada porque o juiz pode tomar, porque assim, vocês podem ter confundido com essa questão do expressar qualquer opinião, mas a gente colocou expressar qualquer opinião no sentido de tomar uma decisão, entendeu? De tomar um partido, tomar uma posição, entende? Então ele Uhum. pode tomar uma posição ao longo do processo, porque existem as decisões interlocutórias, que são, vocês não precisam saber esses termos agora, mas é só para ter uma noção de Hum. que existe essa esse rito processual. Quer contribuir, Vitor? É, assim, vocês também poderiam. Eu acho essa alternativa que a Nath trouxe muito, muito boa. Porque, assim, apesar de às vezes, ter essa necessidade de trazer um conteúdo aí de processo civil, mas o juiz, como tem as decisões interlocutórias, então, realmente faz parte dessa decisão prévia, né? E também vocês poderiam ir no sentido da imparcialidade, porque tem o princípio do livre convencimento motivado, né? Então, o livre convencimento motivado, o juiz ele é livre para se convencer e ele tem que expressar com detalhes a decisão, a sentença. Mas a imparcialidade é justamente do juiz ele não ter qualquer necessidade ali processual de interesse, ele não tem interesse no processo. Por isso, que, nesse caso aqui, no preceito da imparcialidade, não é se abster, né? Ele não vai, de forma alguma, se abster, mas é justamente aí no sentido de que ele tem a possibilidade de decisão interlocutória. Precisava realmente ali de um pouquinho de conhecimento dessa parte de processo civil 1. Não, se você É, ô Vitor, não hã, necessariamente você sabe o que é, assim, se você tem a a a noção do que é a hã. sentença e das suas características, que eu acho que inclusive a gente chegou a apresentar esses conceitos no começo da disciplina. É porque decisão interlocutória, mas é porque decisão interlocutória eu ainda acho que é uma coisa, sei lá, Então, mais à frente, não sei. mas então vocês estão no Hã. crédito aí por terem Então no essa crédito, é. característica. Mas foi Porque por isso que eu decisão disse pra interlocutória, vocês. por exemplo, eu na cadeira com o Natan, né, vou até falar algo pessoal. Eu não tinha visto essa parte de decisão interlocutória e tal, ele falava mais por cima, sabe, imparcialidade, enfim. Show. É, essa Mas de parte eu vi mais com resto a Mariana, quando eu falando da Mariana Dionísio. pois é. Mas de resto aqui vocês estão ok com essa D? Aqui a letra correta, como eu disse, né? A alternativa correta, esse é texto legal, então se vocês quiserem dar uma olhada na Constituição, está lá, sempre tem. Beleza? Alguma dúvida? Ficou claro? Beleza? Assinaram a A fala. Sinara fala, né, Adriana? Pois é. Eu vi recentemente um material da professora Sinara, muito bom, viu, o material da professora Sinara. Eu fui aluno do professor Natan, né, muito bom o material dela, muito bom. As questões amplas. Show. Então vamos passar para a próxima, beleza, galera?
Então vamos lá. Sobre o conceito e os requisitos do processo. Assinale a alternativa correta. Ó, essa aí já é Processo é um bem o conjunto. comecinho, né? Hã? Essa aí já é bem o comecinho da disciplina, para quem acha É, que não é comecinho. importante, tá aí. Para revisitarmos, né, esses Aí tá. conceitos. Processo é um conjunto de atos coordenados e independentes que visam a solução de um conflito, sendo constituído por uma relação jurídica entre juiz e partes. Um processo civil pode existir independentemente da presença de um juiz, pois as partes têm total autonomia para conduzir seus interesses sem interferência estatal. A relação processual se estabelece exclusivamente entre o autor e o réu, não havendo necessidade da participação de um juiz para garantir a validade do procedimento. Vixe, a Nicole já foi de A. E o processo não exige um pedido específico da parte interessada, pois o juiz pode instalá-lo de ofício quando entender necessário. A Ana Cecília foi de A, já a Adriana, a Maria E, Giovana, ó, vixe, todo mundo de A. pra quem assistiu o nosso GEDS, ou pra quem pelo menos leu algum É, material nosso, já sabe a resposta. já foi de A. O Robert também foi de A. Bateria do Robert tá sobrevivendo aí. Cara, eu tenho fé, viu, Robert? Eu confio. É, essa bateriazinha dele aí. Vamos lá, Tava 15, pessoal. né? Essa tá facinha, quero ver o pessoal respondendo, vamos. 11%, é. 11%. Já já, viu, Robert? A Erika também Opa! foi de A. Boa, boa, boa. Bom demais. Mais alguém? Mais alguém? A Erika, parceira de muitas cadeiras, viu, Erika? Tá lá com a gente, né, Erika? Parceira de muitas cadeiras. Ô sufoco, viu, Erika? Ô sufoco. Mais alguém, galera? Tudo bem? Vamos passar? Então todo mundo de A, né? Posta letra. Letra A. Ninguém nem teve dúvida, né? A direto. Então, gente, processo realmente é um conjunto de atos coordenados, concatenados, né? Independentes que visam a solução de um conflito. Nartanzinho até fala da palavra jurisdição, né? Que é a aplicação do direito ao caso concreto na maneira desses atos coordenados e concatenados, independentes, que visam a solução de um conflito. Então, tem a relação jurídica. E aí, não sei se vocês se lembram, porque tá, a gente estava estudando muito princípios, né? Mas tem sujeitos processuais e partes processuais. Então, as Revisem partes, isso. né? Hã? Revisem isso. Partes processuais, sujeitos processuais. Então, você tem um lá mais abrangente, o outro mais as partes, né? Autor e réu, por exemplo, polo ativo, polo passivo. Então, o sujeito processual entra ali os outros sujeitos daquele processo, os participantes. Dê uma revisada nisso aí que pode ser uma surpresa ali, né? Então, processo é esse instrumento que vai ali, né, influindo como um rio, como a Nath falou, através de atos coordenados. Então é justamente isso aí. Certíssimos, certíssimos. Show. Casinho concreto, hein? Isso aí já é maior. Casinho concreto, casinho concreto. Vamos lá. Essa é maior. João, empresário, ajuizou uma ação contra Maria, sua ex-parceira de negócios, para rescindir um contrato, alegando inadimplemento. Maria não apresentou defesa no prazo estabelecido, nem se manifestou após a citação por edital. O juiz, mesmo sem a defesa de Maria, deu continuidade ao processo e proferiu o julgamento parcial, considerando a veracidade das alegações de João. Considerando o princípio contraditório da ampla defesa, qual a correta interpretação da atuação do juiz, que julgou parcialmente o mérito da ação sem a defesa formal de Maria? A. O juiz agiu corretamente, pois a ausência de defesa implica renúncia ao contraditório e à ampla defesa, permitindo a continuidade do processo. B. O juiz agiu de maneira correta, pois a citação por edital é suficiente para garantir o direito ao contraditório, mesmo sem a manifestação de Maria. C. O juiz violou o princípio do contraditório, pois a ausência de defesa de Maria não pode ser interpretada como renúncia ao contraditório, sendo necessária uma nova tentativa de citação. E D. O juiz estava obrigado a aguardar a manifestação de Maria, pois o princípio da ampla defesa exige que todas as partes se manifestem antes de um julgamento de mérito. Essa é legal. Esta é legal. Adriano foi de C, né? Essa é legal. Já é um caso concreto, né? Mudou a perspectiva da questão. Vamos ver.
Entre C e D. A gente gosta da divergência. Tá em Ó, dúvida se aconteceu revelia. Já trouxe outro, né? gostei dessa Massa, massa, perspectiva. massa. D, eu acho. Erika foi de D. Robert foi Ah, de A. eita, meu Deus. Nicole de A. Teve divergência. A Natália chega e fica feliz, ó. Eu fico feliz pra Quando caramba. tem Meu divergência, ela olho logo chega, fica brilha com o feliz. negócio dele. Não é porque eu quero ver vocês errando, não. É porque eu gosto de que a gente discuta sobre isso, tá, gente? É. É legal porque a gente consegue, de forma ampla, né, discutir Uhum. tudo. Explicar vários pontos ao mesmo tempo também. É. A única letra que não foi falada foi a B, né, eu acho. A pobrezinha, né? É. Ninguém quer marcar uma B É. aí, só de brincadeira. É. Não tem como ser a D, pois o juiz não pode esperar eternamente uma infração da parte. Bom Vamos ponto. ver. Bom ponto, mas vamos ver. É realmente bom ponto. É um bom ponto. Bom ponto. Muito bom ponto. E aí, galera? Mais alguém quer responder? Muito bom ponto. Ganhei um ponto na prova. É, bem no ponto da prova. Ganhou. Já ganhou, né? Já ganhou. Ai, ai. Já tem um ponto garantido pelo quiz. Vocês doutores já tem. Doutor Robert, doutora Nicole. Beleza, galera? Passar então, hein? Resposta correta, letra C. Vamos com calma. Vamos com calma. Então vamos ver. O que aconteceu nessa questão? O juiz violou o princípio do contraditório, pois a ausência de defesa de Maria não pode ser interpretada como renúncia ao contraditório, sendo necessária uma nova tentativa de citação. A explicação é que, mesmo que Maria não tenha apresentado defesa dentro do prazo, a citação por edital é uma modalidade excepcional de citação, que só pode ser utilizada quando o réu não é encontrado. Nesse caso, o juiz deve tomar todas as medidas necessárias para garantir que a parte tenha ciência do processo e a oportunidade de se manifestar. A ausência de defesa não pode ser considerada uma renúncia ao contraditório e a citação por edital não dispensa diligência para garantir a efetiva participação da parte no processo. Calma de novo, vamos aqui voltar para a questão agora em português, tá? Por que não é a letra A? O juiz não agiu corretamente, pois a ausência de defesa implica a renúncia ao contraditório e à ampla defesa, permitindo a continuidade do processo. Gente, o contraditório e a ampla defesa, eles não são renunciáveis. Assim, eles não têm como ser renunciados de forma alguma e continuar o processo, entende? Então, são princípios fundamentais, são essenciais para a garantia do devido processo legal. Eles são, assim, sabe, basilares dentro do processo civil e do processo, de todos os processos, eu diria. Aí vamos trazer o ponto que a Nicole trouxe aqui pra gente. Tá, mas será. Ok. Então, assim, o juiz não pode ficar esperando para sempre. Fato, ele não pode ficar esperando para sempre. Só que foi o que trouxeram aqui. A ausência de defesa não implica renúncia ao contraditório e à ampla defesa, certo? Ele implica renúncia à sua própria manifestação, só que não permite a continuidade do processo. O processo, ele tem que obrigatoriamente seguir o curso processual de duas partes, ou duas ou mais partes, no caso. Não tem como ele ficar capenga de uma parte só e ficar tipo, a parte se manifestando e a outra sem a oportunidade de se defender, entendeu? O juiz não pode parar para sempre, mas aí quando isso acontece, o réu que não se manifestou, não foi, sim, se foi citado, não deu ciência, não deu nada, o réu se torna rével, certo? Que é exatamente isso que a gente aprendeu lá no comecinho, esses conceitos da revelia. Ele se torna rével e é suspenso o processo. Porque não tem como. Gente, tipo assim, não tem como o processo acontecer capenga. Eu tenho essa metáfora na minha cabeça. Ele não tem como continuar correndo de forma capenga. Entendeu? Capenga seria o quê? Com uma pessoa só sustentando. Ó, vou trazer uma metáfora aqui, ó, que é só pra quem sabe. É que nem amar, entendeu? Você não pode, num relacionamento, você não pode amar sozinho. As duas pessoas têm que amar, tem que ser aquela coisa recíproca, entendeu? Eu quase começar a chorar aqui. Tem que ser aquela coisa recíproca. Então, você não pode
pode amar sozinho, você tem que amar junto com a outra pessoa, entendeu? Tem que ser uma troca, tem que ter recíproco. Se você tá amando sozinho, é porque outra pessoa, entendeu? Assim, você vai continuar com aquele relacionamento amando sozinho? Não vai, você vai o quê? Terminar. No caso aqui não vai terminar, mas vai suspender o processo. Nem ia me Que levar a sério, às profundo, vezes. a Ana Cecília botou que profundo. Vamos chorar, galera. Nem ia me levar a sério, tá tudo bem, Ei, viu? o Robert botou assim, ó. Só por edital, não vale. Não, então, qual é a diferença que a gente tá querendo dizer? A questão, Vamos lá, Robert. ela tá trazendo o ponto que é o quê? Se você foi citado por edital, mas se você não respondeu, não se manifestou, você está abrindo mão da sua manifestação e dizendo que o processo pode continuar. Isso não pode. Você está abrindo mão da sua manifestação, sendo que o processo não vai continuar se você não se manifestar. Entende? É justamente por isso, porque não tem como você amar sozinho. Não tem como você seguir com o curso processual sozinho, entendeu? Não tem como você dar continuidade a isso. Por quê? Porque isso fere diretamente o princípio do contraditório e da ampla defesa, principalmente do contraditório, eu diria. Sim, especificamente do contraditório. Então é por isso que ele não é renunciável. Eu não posso dizer, tipo assim, não, beleza, aí, ó, não vamos manifestar, não, mas, tipo, não, assim, né? Digamos que você fala, não tem nada, vamos manifestar, não, segue aí o processo que eu vou ignorar que esse processo está acontecendo aqui comigo e vou só sofrer aqui as consequências sem me manifestar. Não, beleza? Isso realmente é uma coisa que não tem como acontecer. Só passa, ninguém marcou a B, mas eu vou passar por ela. O juiz agiu de maneira correta, pois a citação por edital é suficiente para garantir o direito ao contraditório, mesmo se é manifestação de Maria, e não é, certo? A citação por edital, ela é suficiente para garantir que você foi citado aqui, ó. Beleza. Foi citado por assim, a gente tentou de todo jeito. Não, se não manifestou, não apareceu, beleza, cita por edital e deu por citado. Se deu por citado e não se manifestou, o réu vira revel, mas ele não tem como, aquele processo não tem como continuar sem a manifestação daquele réu, entendeu? Não, isso realmente fere diretamente o O princípio Robert. contraditório. O Robert, para isso aqui tem monitores competentes e esclarecedores. Rapaz, Robert, você é uma excelência, viu? Ai, meu Deus, o povo pergunta se eu tô bem. Gente, eu tô. Hoje. Ai, cara. Robert, Ninguém me leva a sério. Nem eu. Mas enfim. E Ana aí, Cecília, tá tudo bem? e a D, por que, que não é a D? O juiz estava obrigado a guardar a manifestação de Maria, pois o princípio da ampla defesa. Ó, até aqui estava lindo. Até aqui estava tão bonito, ó. O juiz estava obrigado a guardar a decisão de Maria, pois o princípio da ampla defesa. Aí aqui já errou. Exige que as partes se manifestem antes de um julgamento de mérito. Essa alternativa estaria certa se isso aqui não tivesse descrito dessa forma. Por quê? Porque é isso que ele escreveu, ó. Exige que as partes se manifestem antes do julgamento de mérito. É contraditório. Certo? É justamente por isso que está errado. A ampla defesa é que, aquela metáfora também que eu já usei com vocês, é que as partes têm todos os mecanismos, todas as formas previstas em lei, dentro legais, né, de se defenderem dentro do processo. Então, se você vai se manifestar, beleza. O contraditório ele diz assim: você tem o direito de se manifestar. E a ampla defesa diz o quê? Você pode utilizar os métodos que você quiser aqui previstos em lei para se manifestar, certo? Utilizar todas as suas armas aqui para provar o seu ponto. É isso que o princípio da ampla defesa diz. É só por isso que está errado, porque senão estaria certa aqui essa alternativa. Mas essa parte aqui, ó, todas as partes se manifestam antes do julgamento de mérito, é exatamente o contraditório, certo? Mas vocês entenderam por que que o juiz, nesse caso, ele não agiu corretamente e porque a citação por edital, nesse caso aqui, ela não garante, assim, eu diria, na realidade, que nada, fora as exceções previstas em lei, nada garante que você sim, reivindique do seu direito contraditório, entendeu? Tipo, se você reivindicasse, ó, pensa aqui, etimologicamente falando comigo, se você reivindicar do seu direito ao contraditório, você já está exercendo o seu contraditório, porque imagina, se eu chegar no processo e eu falar assim, não tenho nada a me manifestar, isso já é uma manifestação, entende? Então não tem como você reivindicar o seu direito a se manifestar se manifestando, entende? É por isso. E não tem como, se você não se manifesta, você não está reivindicando desse direito de manifestação. Você está apenas deixando para Deus né, soltando a mão ali da jurisdição. Ninguém solta a mão de ninguém, galera. O processo é assim. Ninguém solta a mão de ninguém. E a galera botando na prova. É porque quando se ama, tem que se amar junto. Tem que amar as duas partes do processo, tem que se amar.
as duas partes do processo têm que se amar. Gente, muito bom. Eu gosto assim, entendeu? Fundamente com Isso aqui jurisprudência. não é só Aí, processo civil, entende? Isso aqui não é só processo civil. Isso também é uma sessão de terapia. Nath, fundamente com jurisprudência, é a jurisprudência. Ai, Superior Tribunal da Monitoria, Natália, Há relatório da controvérsias, viu, Natália, não Robert? pode mais. Ai, amei, Controvérsias, muito gente. bom. Enfim. Ah, O Robert quer controvérsia. Robert, tu tá deixando de amar a Maria? Não, faça isso não. Tem que amar os dois, ó. Reciprocidade é a chave de tudo. Beleza, gente. Próxima questão, antes que eu morro de vergonha. Fundamente com código de jurisprudência. Aí, professor, é porque as duas partes do processo têm que se amar junto, né? A jurisprudência a gente usa isso aí. Jesus. Bora. So- Sobre o princípio do impulso oficial. É correto afirmar que o princípio do impulso oficial significa que o juiz pode iniciar o processo sem necessidade de provocação das partes. Uma vez iniciado o processo, cabe ao juiz impulsioná-lo, praticando os atos necessários para que tenha regular andamento até sua solução. O princípio do impulso oficial se aplica apenas ao processo penal, não tendo relevância ao processo civil. O impulso oficial não se aplica às fases de recurso, pois, após a sentença, cabe apenas às partes decidir se desejam continuar litigando. E a Nicole foi de B. Boa, Nicole! Vitor, tu não pode esperar essa reação com as respostas. Tá. Ai, vou ficar calado aqui. A Nicole. Porque senão eles vão saber. Adriano, pois é. Gente, eu prometo que eu vou O Vitor também tá controlar. muito animado. Vamos me controlar, vamos controlar. É. Rapaz, tem uns itens aí que estão querendo dizer que o penal é maior que civil, né? Eu tô vendo aí, viu? Não Esses sei, não é itens. errado. Não, tô Esses brincando, itens. Esses itens são controversos. tô brincando. Tu- E é mesmo. Tu- É não, viu, gente? Civil é maior que penal. Vamos explicar então, Robert. Vamos falar, vamos falar. É a prova individual, viu? Vai lembrar, Robert. Se a Nicole for de B, eu vou de B também. Ah, bom. Não pode colar, por favor, não cole. Mas alguém quer responder, galera? Certo? Tudo certo? Pronto. Vamos responder então, né? Ninguém quer mandar mais nada? Tu tá mudo, Vitor. Alô, Vitor. alô, alô. Pronto, voltou. Pronto. Sem Pronto. querer eu sair aqui no celular e o áudio foi-se embora. Pode ir, será? O Lá. pessoal botou mais nada, não? Costa. Então, é realmente B. Então, gente, ó, Robert, o impulso oficial, então o processo iniciou, então o juiz vai conduzindo até sua solução final, certo? Para que evite, né, no caso, tentando evitar ali paralisações indevidas. Então ele vai praticando os atos necessários, de acordo com o andamento do processo, com as necessidades processuais. Iniciou o processo, o juiz vai impulsionando, ele vai conduzindo, certo? Ele vai trazendo aquelas ações do processo. Ele vai conduzindo, né? Como se fosse um gerente ali, né? O juiz vai organizando. É claro, sem indicar ali sua parcialidade, sua manifestação de acordo com o que ele quer no processo, né? Então, impulso oficial é isso. Iniciou o processo, o juiz ele vai atuando para administrar o processo, né? Para conduzi-lo. Então, ele vai conduzindo esse processo, evitando paralisações indevidas. Nicolênico, fui bem adotar o método nicolênico. Então, o impulso é impulsão, né? Ele vai conduzindo os atos que vão acontecendo no processo. Seria mais ou menos isso aí. Ó, a Nicole até colocou aqui, ó, CPC artigo 2º. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas por lei. Exatamente. Então, os atos vão acontecendo ali no decorrer do processo, certo? Se eu pudesse utilizar uma das minhas metáforas, que eu gosto de Hum. dizer, eu diria que é como se fosse um empurrãozinho.
Porque lembra Pode que ser a também. gente falou que a jurisdição é inerte? Então, se a jurisdição é inerte, o juiz ele não tem como É, iniciar um processo por vontade própria. Ele precisa ser provocado, a jurisdição precisa ser exatamente. provocada para iniciar um processo. Então, uma vez iniciado, cabe ao juiz empurrar, certo? Então, uma vez que eu cheguei, eu sou a parte que é a parte autora, no caso, né? Eu cheguei pro juiz e falei assim, amigo, eu tô com um problema. Toma. Pronto. A partir do momento, ele foi provocado e ele vai se desenvolver. O que ele vai fazer com esse problema que eu entreguei para ele é o impulso oficial. Entende? É, Ele que vai empurrar isso para frente com as artimanhas dele aí, exatamente. mas ele que foi provocado, entende? O juiz é interessante também nós lembrarmos aqui, porque o princípio da primazia da decisão de mérito é muito interessante. O juiz ele quer analisar o mérito, ele quer chegar naquele direito mais claro. Então ele quer que as partes se manifestem. Então ali iniciou esse processo, como a Nath bem falou aqui, tem a demandação. Então o processo precisa chegar até o juiz, a lide, o problema precisa chegar até ele não vai até esse problema. Isso. Depois que se inicia esse processo, ele vai conduzindo os atos processuais que vão acontecendo. Então, o juiz ele quer, claro, observar ali o mérito, ele quer observar o direito, mas ele precisa ir conduzindo, né? Ele precisa ir Uhum. conduzindo, o empurrãozinho, ele precisa ir dando esse É empurrãozinho. isso. Muito bem. Alguma dúvida, pessoal, em relação aqui? Deu para entender o que é melhor o impulso oficial? Show, show, o pessoal botou o dedinho aí. Joinha, joinha, diga o dedinho, Beleza. joinha, né? Vamos então, próxima questão. Sabe os princípios fundamentais de processo civil, assinar a alternativa correta. Mas hoje, o princípio que é para vocês se cansarem bem muito, ninguém errar na prova, né? Pelo amor de Deus. O princípio do devido processo legal limita-se a garantir a observância dos prazos e ritos formais previstos no Código de Processo Civil. B. O princípio da cooperação processual obriga apenas as partes a atuarem de forma colaborativa, não se aplicando ao juiz. C. O princípio da inafastabilidade da jurisdição garante que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário. E D. O princípio da publicidade dos dados processuais pode ser relativizado pelo juiz, sempre que uma das partes alegar desconforto em relação à exposição do processo. E aí? Gente, esse eu prometo que eu vou ficar calado, tá? E o Vitor? Manda questão. É, ó, Robert foi de C, a Adriana foi de C, a Maria foi de C, Gostei da sem confiança, expressões. viu? Nicole de C, Juan de C, Hum. sem expressões, pessoal. Ana foi de C. Moleque neutro. É, agora eu vou ser neutro. É. Érica de C. Muito Muito. imparciais. Obrigado, Ana. Eu estou tentando melhorar a O tentativa. pobrezinho. Queria ser um É, menino velho. sonho. Que sonho. Tá. É. Beleza, gente. Pode passar? Tudo certo? Vamos lá, então. Resposta letra C. Muito bem, galera. Arrasaram. O princípio da inafastabilidade da jurisdição garante que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída do poder, da apreciação do Poder Judiciário. Está lá realmente o texto de lei, mais um texto de lei, que diz que esse princípio assegura que qualquer pessoa pode recorrer ao judiciário para a proteção de seus direitos. A partir do momento que eu sinto lesão ou ameaça a direito, a partir do momento que eu, indivíduo, sinto que eu tive algum direito lesado ou ameaçado, eu tenho total abertura para chegar com esse problema para o Poder Judiciário e ele vai ter que resolver. Ele não pode dizer assim, tipo, não, isso é besteira, não vou resolver isso aí, não. Não. Ele é obrigado a tratar daquele problema, cuidar ali daquele problema, para que seja resolvido a partir do mérito, né? E não assim, do que a jurisdição acha ou não acha, certo? A partir da produção de provas e tal. Fala um Nath, pouquinho pediram para do. dar uma olhada no item Uau, A e no item B. beleza, vamos lá então. O princípio do devido processo legal limita-se a garantir a observância dos prazos e ritos formais previstos no Código de Processo Civil. E isso não está certo, porque o devido processo legal, ele, primeiramente, não é só do Código de Processo Civil, ele é do processo como um todo, então são de todos os processos que vocês podem imaginar, Uhum. é do direito processual, no geral, e não limita-se a garantir apenas a observância dos prazos e ritos formais, porque aqui ele está dizendo que não, o devido processo legal tem que cumprir o prazo, tem que cumprir o rito, ou seja, tem que seguir a ordem direitinho. Não. O devido processo legal, como a gente também já falou anteriormente, com aquela metáfora que eu gosto de utilizar,
Ele é o bichão dos processos. Então, vocês têm que imaginar que sem o devido processo legal, não tem processo. Sem a observância do devido processo legal, não tem processo. Então, ele garante que, primeiramente, os princípios processuais vão ser seguidos à risca, que os ritos processuais vão ser seguidos à risca, que os prazos, que as intimações, tudo. Então, assim, não se limita somente aos prazos e aos ritos formais, mas ele engloba um geral, tanto de todos os processos, como de todos os atos concatenados dentro daquele processo também. Inclusive aos princípios, aos demais princípios, beleza? Por isso que ele é mais global do que o que só esse item está dizendo. Ele também é chamado de cláusula geral do direito processual, entende? Por isso que para vocês entenderem como ele é tão importante. Ele está assim, acima ali de todo o andamento processual, ele precisa ser respeitado. E não é a letra B, porque o princípio da cooperação processual obriga apenas as partes a atuarem de forma colaborativa, não se aplicando ao juiz. A gente também já conversou sobre isso. Inclusive, eu acho que no Kahoot de revisão a gente também colocou uma questão sobre isso também, porque a cooperação processual, ela se estende a todos os sujeitos do processo. Vocês lembram a diferença dos sujeitos para as partes processuais? As partes se limitam a juiz, autor e réu, certo? Essas são as partes processuais. E os sujeitos não, os sujeitos são todos os indivíduos dentro do processo, juiz, autor, inclusive as partes, né? Advogado. Juiz, Advogado. autor, réu, advogado, delegado, perito, o raio que o parto. Então, assim, Não é mais abrangente. é mais abrangente. Então, o princípio da cooperação, ele se estende a todos os sujeitos do processo. Porque eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagina, isso já aconteceu, inclusive, no processo lá do escritório, que tem um processo que um dos sujeitos processuais é um perito, que a gente tem, né, no tributário, a gente tem o perito contábil. Uhum. Aí esse perito, ele estava fazendo assim, um trabalho louco, né? Assim, pra ser bem sincera. Porque ele falava assim, não tem nenhuma nota fiscal aqui dizendo que o que a parte está querendo alegar, a parte, no caso, a gente. Uhum. Aí a gente tinha que fazer o trabalho de olhar os documentos e fazer, ó, amigo, tem aqui, ó, tá aqui. Aí ia e voltava, ia para ele e voltava, ia pra gente e voltava, entendeu? Então, assim, isso atrapalha diretamente a princípio da cooperação processual e diversos outros, eu diria, da economia processual também, afins. Então, para vocês terem uma noção de como se estende também aos sujeitos do processo. Tem já todo mundo que engloba ali aquele processo, estarem sujeitos ao princípio da cooperação processual. Porque se só, tipo assim, o autor e o réu cooperarem e o resto não cooperar, o processo não vai ser célere, não vai ser eficaz, não vai ser Uhum. efetivo, entende? Então, por isso que não se estende apenas às partes, né? De forma colaborativa, não se aplica. Se aplica ao juiz e, vou além, se aplica também a todos os sujeitos do processo. Certo, pessoal? E aí, ninguém ficou em dúvida na D, né? Eu não vi aqui ninguém falando. Ninguém pediu nada, não. Beleza, como perguntou se diz respeito ao procedimento. Acho que não sei se está falando da B ou da A. Se puder responder aí, por favor. Não olhei antes. Mas da A Dá. diz respeito também ao procedimento. Exatamente. A todos os atos concatenados, certo? Do processo civil. E também não só do processo civil, mas de todos os processos, entende? Por isso que ele é bem maior do que o item colocou ele, no caso do processo. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Ok. Então, vamos lá. Show. Eu acho esses joias muito fofinhos, gente. Muito graça. Vamos lá, então. Próxima questão tá acabando, hein? São 15, então a gente tá na 10ª. Vamos lá. Aí, mais um caso, né? Em um processo em que Vitor solicita a rescisão de contrato com Natália, vixe Maria, a parte autora requer que o juiz realize a audiência de instrução e julgamento. Mas devido à complexidade do caso e aos atos processuais já realizados, o juiz decide prosseguir com o julgamento sem audiência. Com base no princípio da economia processual, qual seria a justificativa correta para a decisão do juiz de não realizar a audiência de instrução e julgamento e prosseguir com o julgamento da causa? A audiência de instrução e julgamento é obrigatória, sendo em violação ao princípio da economia processual, sua dispensa. A decisão do juiz está em conformidade com o princípio da economia processual, uma vez que o processo já possui provas suficientes e a audiência seria um ato desnecessário. O juiz desrespeitou o princípio da economia processual, pois a audiência de instrução deveria ter ocorrido independentemente da quantidade de provas produzidas. E o juiz desrespeitou a economia processual,
pois a audiência de instrução era a única forma de garantir a ampla defesa, que não poderia ser substituída por outros atos processuais. E aí, pessoal? Essa acho que tá difícil, hein? Não sei se Essa aí é legal também. Isso é muito bom. Esse caso concreto é muito bom. Pode gerar um pouquinho de dúvida, né? sim. Nós temos uma resposta, acho que D, será? D, foi de D. Também dificultar um pouquinho, né? Ficar perguntando só o Vou nascer com receio. Vamos dar um tempinho aí. Faz parte. D pra ser do contra. Eu gosto assim. Ah, meu Deus. A, B, C e D. Beleza, então, galera. E aí, mais alguém? A gente teve quase 4 respostas, né, Vitor? É. Passar por todos, né? Dá uma olhada em todas. E você, Vitor, marcaria qual? Eu? Hum. Eu vou dizer, né? Ah. Ei, eu fico. Curiosa Eu tô pra aqui saber. Eu tô aqui querendo saber quanto tá de bateria o computador do Robert. Rapaz, o Rob tá muito quieto. Eu acho que O isso Robert nem carregou. falou mais quanto é que tá a bateria aí. Já falou em jogo. Deve ter saído da escalação já, né? 2%, Ai, meu vixe! Deus. Então vai, 2% responde logo aí. antes que acabe, que ele não morra na dúvida. É. Vamos lá, então. Resposta, Vai, letra. vai. Então a resposta é a letra B de bola. Ixi. Volta aí, Nath, pra gente ver aqui as outras. Vamos lá. Então, gente, vamos reler aqui. A Nicole, uhul! Vamos reler aqui para a gente ver cada uma delas, né? Entender o porquê. Então, em um processo em que Vitor solicitar rescisão de contrato com Natália, a parte autora requer que o juiz realize a audiência de instrução e julgamento. Então, é aquele tipo de audiência, pessoal, para colher provas, né? É um momento processual para colher provas, para algumas manifestações. Mas, devido à complexidade do caso e aos atos processuais já realizados, o juiz decide prosseguir com o julgamento sem audiência. Então, a gente já percebe, vixe, já foram realizados autos processuais e o juiz decidiu, o Robert, eu devia ter seguido a Nicole. Tá O vendo? juiz decidiu prosseguir com o julgamento. Então vamos observar o que tem mais na questão, né? Então, com base no princípio da economia processual, qual seria a justificativa correta para a decisão do juiz de não realizar a audiência de instrução e julgamento? Então, assim, vocês lembram, antes de iniciar aqui olhando as alternativas, que existe o devido processo legal. Então, os autos processuais eles devem ser respeitados da maneira legal, segundo o Código de Processo Civil. Então, se o juiz ele não realizou ali uma audiência que é feita para colher provas, manifestações, e ele decidiu seguir, então a pergunta é o porquê que ele fez isso, o que é que ele falaria, né? Qual a alternativa correta da decisão desse segmento sem audiência de instrução e julgamento? Então, vamos dar uma analisada. A audiência de instrução e julgamento é obrigatória, sendo violação ao princípio da economia processual sua dispensa. Por que que não é o certo? Porque é o seguinte, pessoal, economia processual é um processo mais rápido, né? Para você dar ali mais celeridade, mais eficaz e para economizar também ali os custos do processo até para o judiciário, para a administração. Então, sendo uma violação ao princípio da economia processual, não é uma violação direta, porque se o juiz já tem as provas necessárias. Valeu, Robert. Obrigado, viu? Bom final de semana. Eu mando no teu privado a matrícula. Oh, a bicha aí, o bicho, vai. Continua. Então, se o juiz, pessoal, ele já colheu as provas necessárias
para dar mais eficiência, rapidez ao processo, se isso, claro, não vai prejudicar as partes, não vai trazer um direito deficitário às partes, ou se isso não vai trazer ao juiz uma excelente interpretação do caso, aí não, aí ele não pode pular, porque se ele não tem todas as provas ali interpretadas, analisadas, ele não vai ser livre para se convencer. Então a gente pode até falar do livre convencimento motivado. O juiz, ele é livre para se convencer no processo e para detalhar a sua sentença, detalhar a sua decisão de maneira racional. Então, se ele passar esse processo sem as provas, sem as argumentações, então a economia processual também não vai ser válida. Então, nesse caso, não seria a alternativa correta, porque ele não pode justificar a sua decisão de ter passado utilizando isso. A audiência é obrigatória, sendo violação ao processo da economia processual sua dispensa. Não, porque se ele tiver as provas já concretas ali do caso, a interpretação, a análise, ele pode passar desde que isso não prejudique as partes. Vamos ver aqui a dúvida. E se uma das partes for contra essa decisão do juiz de não realizar a audiência? Aí ele vai ter que fazer ou depende somente da decisão do juiz? É assim, ó. Quando a gente analisa se uma das partes recorrer, é possível. Mas aí a gente está tratando de uma decisão de ofício. Então, se for, no caso aí que você perguntou, né? E se o juiz passar? Aí uma das partes pode recorrer durante o processo, né? Para que seja feita, mas, claro, com a alegação de que todas as provas não foram colhidas. Porque, para trazer uma maior eficiência ao caso, o juiz está passando, mas ele está presumindo que todas as provas foram apresentadas, porque normalmente é o seguinte: abre um prazo para apresentação de provas, para as manifestações das partes. Então, ele não vai pular essa audiência de instrução e julgamento sem que as partes já tenham apresentado, sabe? Normalmente, elas já apresentaram ao juiz. Bom, aí eu vou, então, dar continuidade a esse processo, certo? Mas as partes podem recorrer, E foi porque normalmente. foi colocado aqui Diz, na diz. questão, né, Vitor? Ó, devido à complexidade do É, caso e aos atos processuais já realizados, ou seja, ele está dando a é, entender que já foram realizados atos processuais que exatamente. asseguram a produção de provas. Então não faz sentido, assim, se já tem, para que eu vou ficar, entendeu, pegando mais Fazem de prova, mais novo, né? prova, mais prova? Exato, não tem É. necessidade, entende? É por isso. Então, ó, então a gente já, né, já debateu aqui. Então vamos para B. A decisão do juiz está em conformidade com o princípio da economia processual, uma vez que o processo já possui provas suficientes e a audiência seria um ato necessário. Então, nesse caso, como a Nath acabou de falar, como já foram realizados atos anteriormente, isso indica que as provas já foram colhidas, as manifestações também. Então, isso indica que o processo pode seguir, que seria um ato para trazer ainda menos celeridade, né, para trazer um atraso. Então, a C, o juiz desrespeitou o princípio da economia processual, pois a audiência deveria ter ocorrido independentemente da quantidade de provas produzidas. Não. Então, vamos supor que são apresentadas milhares de provas aí, em diversos tempos, prazos, enfim. E se esse processo tem continuidade, e mesmo que seja desnecessário, ele continua aplicando, então o princípio da economia processual, que é o que a gente está debatendo aqui, não teria sido válido, teria sido em vão. Então, nesse caso, ele está querendo trazer um processo mais célere, mais rápido. Então, se as provas já foram apresentadas, se as manifestações foram alegadas, ele presume que ele já pode seguir. Então, o item C também não. Independentemente da quantidade, não. O juiz já entende que ele pode seguir esse processo. E o juiz desrespeitou a economia processual, pois a audiência de instrução era a única forma de garantir a ampla defesa, que não poderia ser substituída por outros atos processuais. Então, não também, né? A ampla defesa ela é garantida de diversas formas. Você tem logo na petição, que é um instrumento inicial desse processo, você tem a contestação, réplica, até a tréplica também. Então você tem várias formas de garantir essa ampla defesa, que é uma forma de garantir o contraditório, que é a manifestação das partes sobre os fatos alegados. Então, uma vez que esses atos já foram realizados, ele pode justificar dizendo que, bem, eu já tenho as provas aqui colhidas, eu já tenho as argumentações que foram indicadas pelas partes. Então, veja, é um ato desnecessário, eu posso seguir esse processo para trazer mais rapidez. Então, essa seria a justificativa correta, e a que dá um match, né, seria o item B. Mas, assim, realmente as outras podem lhe gerar alguma dúvida, né, alguma complicação. Vocês conseguiram Então, entender, pessoal? show, tá show. Show demais. O Adriano já colocou um joinha, aí dá moral, viu? O Juan também colocou um joinha. Um joinha. A Ana colocou 3 joinhas. Então tá show, né? Beleza, então. Vamos lá.
Ó, já explicamos sobre o sujeito do processo aqui hoje, hein? Então eu não quero ninguém errando essa. Sobre o sujeito do processo, assinale a alternativa correta. A. O juiz é um sujeito imparcial do processo e, por isso, não pode praticar atos que impulsionem o andamento processual. B. As partes no processo civil podem ser físicas ou jurídicas, mas o juiz não pode ser considerado um sujeito processual. C. O Ministério Público pode atuar como parte ou como fiscal da ordem jurídica nos processos, quando houver interesse público envolvido. E D. O advogado é considerado sujeito processual apenas nos processos administrativos, pois nos processos judiciais ele representa unicamente o interesse das partes. E aí, ó. Adriana foi de C, Maria foi de C. Massa demais, Nicole de C. Pra ficar calado, senão. Neutro, né? Neutro, Ana foi de C Apenas também. uma pessoa risonha, coitado. É apenas uma pessoa risonha. Ah, pessoal. Mas alguém quer responder, gente? Tudo certo? Vou passar então. Letra C, muito bem, arrasaram. O Ministério Público pode atuar como parte ou fiscal da ordem jurídica nos processos quando houver interesse público envolvido. Isso também é texto de lei, tá? Assim, vocês não precisam saber exatamente sobre isso, mas essa aí dá para ir por eliminação, né? Se vocês conseguem ir pelos outros conceitos, dá para ir por eliminação total, porque ó, o juiz ele é o sujeito parcial do processo, sim, e por isso não pode praticar atos que impulsionem o andamento processual, tipo, é literalmente o dever do juiz é fazer isso. Ele está sendo pago para isso, né, galera? Então, item B, as partes do processo civil podem ser físicas. Eu nem entendi se físicas ou jurídicas, pra ser bem sincera. Foi Também bem também. pro empresarial, hein? Pessoa Entendi física, não. pessoa Mas o jurídica. juiz não pode ser considerado sujeito processual. Está É. errado, porque ele é um sujeito processual. E a letra D, o advogado é considerado sujeito processual apenas nos processos administrativos, pois no processo judicial ele representa unicamente o interesse da... Faz sentido também, né, gente? Então, o item C, e por que que é, né? Porque o Ministério Público atua como parte, de fato, né? Ele pode ser o autor, como, por exemplo, em ações civis públicas, ou como fiscal da ordem jurídica, que está lá no 178 do CPC, quando há interesse público envolvido. Ele pode não estar representando especificamente alguém, o Ministério Público não representa alguém, mas representa o ordenamento jurídico, né? Representa a sociedade. Beleza, gente? Tudo certo? Alguma dúvida? Acho que não, né? Você estava de boinha. Imagino que tudo bem. Vamos lá, tá acabando, gente. Força de vontade, pelo amor de Jesus. No que se refere ao princípio da boa-fé processual, assinale a alternativa incorreta. As partes e todos os envolvidos no processo devem agir de forma ética e leal, evitando condutas que possam comprometer a integridade do procedimento. O processo da boa-fé processual prevê sanções para aqueles que alteram a verdade dos fatos ou utilizam o processo com objetivo meramente protelatório. O princípio da boa-fé se aplica apenas às partes litigantes, não sendo exigido do juiz ou dos advogados que atuam no processo. E o Código de Processo Civil prevê penalidades para quem litiga de má-fé, podendo o juiz aplicar multas e condenação a pagamento de indenização à parte contrária. Foi dito em C. Massa, massa. Nicole C. Adriana C. Ele também tá de boinha, né, gente? Mas Ana C. Essa aí tá mais direta, né? Bem mais de boa também. Aqui tem os casos concretos, realmente fica mais. A análise fica mais forte, né? alguém quer responder, galera? Passar? Bora que ainda tem
Três, né? Eu tenho mais três, eu não tenho mais Acabando, três. acabando. Vamos lá, então? Próxima questão. Oh, resposta, né? No caso. Pronto, É a tem doida resposta. já. Então, realmente, pessoal, é a letra C, né? O princípio da boa-fé, que é agir com lealdade, honestidade, é um princípio que envolve o processo em si e os sujeitos processuais. Então, advogados, juízes, precisa também do envolvimento deles. Então, a ação com honestidade, lealdade e também para facilitar esse andamento do processo, que são os atos coordenados, concatenados, né? É importante que exista ali lealdade, honestidade, tanto dos sujeitos como das partes em si, tá certo? É muito importante isso para o processo. Será que acontece todo o tempo? Não, né? Existe ali uma dificuldade processual justamente pela falta de honestidade e lealdade, né? Mas é muito bom que o processo tenha essa honestidade e lealdade, certo? Seria bom, né, Adriana? Realmente, como É você disse aí, ótimo. seria bom. Seria ótimo. Show. Nenhuma dúvida, então, né, galera? Vamos lá para a nossa última questão de marcar, e as próximas duas são de escrever, então já prepara aí o chat, hein? Eu abro o microfone que eu quero resposta. Vamos lá. Sobre o princípio da imparcialidade do juiz, assinale a alternativa correta. O princípio da imparcialidade assegura que o juiz deve julgar o processo com isenção, sendo impedido de atuar quando houver interesse pessoal na causa. B. O juiz pode decidir conforme as suas convenções pessoais, independentemente das provas apresentadas pelas partes. C. A imparcialidade do juiz é um princípio relativo, podendo ser afastada em situações de grande relevância social. E D. O Código de Processo Civil não prevê hipóteses de impedimento e suspeição do juiz, cabendo a cada tribunal definir essas regras de seus regimentos internos. Até Chuva nem de A, termino viu, de ler, o aqui? povo já está respondendo. Ah, Maria. É, Agora chuva tá de A. assim, agora tá Juan, assim. Juan, vamos ver. Maria, Adriana, Nicole, todo mundo de A. Boa, Todo pessoal. mundo de A. Respondendo aí, respondendo aí. Todo mundo de A. Mas alguém quer responder? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vamos lá, então. Resposta letra A. Muito bem, gente. Arrasaram. O princípio da imparcialidade segura que o juiz deve julgar o processo com isenção, sendo impedido de atuar quando houver interesse pessoal na causa. Ele exige que o juiz atue com isenção, não sei o quê. O PCPC prevê hipóteses de impedimento e suspeição dos artigos 144 e 145, se vocês puderem dar uma olhadinha depois. Não vai cair na prova, obviamente, mas caso queiram agregar o conhecimento, tá lá nessas duas hipóteses. Beleza, galera? Tudo certo? Agora a gente vai para as duas questões abertas e eu quero engajamento, por favor. Vai, Vitor. Então, bora. Rodrigo é proprietário de uma pequena fábrica de móveis e, em 2015, celebrou um contrato de fornecimento de madeira com a empresa Floresta S.A. O contrato previa entregas mensais, mas, após 6 meses, a fornecedora passou a atrasar e, posteriormente, interrompeu as entregas. Sem matéria-prima, Rodrigo teve que paralisar sua produção, demitir funcionários e amargou grandes prejuízos financeiros. Diante disso, ingressou com ação indenizatória contra a Floresta. O processo teve início em 2016, mas, por conta de sucessivos recursos da empresa ré, uma perícia inconclusiva e mudanças no quadro de magistrados da vara judicial, o caso ainda não foi julgado em 2025. A situação gerou uma enorme frustração para Rodrigo, que se sentia injustiçado e prejudicado pela morosidade da justiça. Com base nessa situação, identifica ao menos um princípio processual que está sendo violado no caso dele e explica a sua relevância no ordenamento jurídico. Eita, que essa questão é legal, viu? Dá um tempinho aí para vocês lerem, né, também. Questão mais extensa. Não precisa também elaborar muito a resposta, não, tá? Podendo Ah, responder. Agradeço. vocês podem botar aí qual o princípio que vocês acham que foi violado aí.
Rapaz, o pessoal aqui no prédio vizinho já tá gritando com o jogo. Já estão gritando aqui. Já estão cantando aqui. Já soltaram foi fogo, a Ana tá dizendo. É, já soltaram fogos. O pessoal tá gritando aqui, ô, não sei quem chegou. Já é isso. É, o jogo é 4 horas, né? Sou meio alheia a futebol, então não sei. E, pois, A gente teve uma resposta aqui rápida, né? razoável, show, razoável duração do processo, né? Da Nicole. Alguém mais quer responder? Relevância e segurança jurídica. Massa, massa, massa. Vamos ver se tem mais gente aí que vai querer responder. O que vocês acham aí também? Sobre este fato aí do Rodrigo. Grande Rodrigo. Tô ouvindo fogo É. também. Agora soltaram fogos, Adriano. Foi o Adriano que falou, foi? Ou foi a Ana? Chegou aqui, hein? Os fogos chegaram aqui também. Pode ir Juan, falando, viu, Juan? Não tem besteira, não. Assim, pelo pode, menos um, né? pode falar, pode falar. Se quiser falar um, se quiser falar dois, pode falar três. Achei que tá perguntando se, tipo, nessa questão está sendo violado mais de um princípio. Ah, mas não sei, né? É, Tu quer ligar, né? aí. Já já a gente fala aí. Impulso oficial, Uhum. cooperação, boa-fé, Mais alguém, pessoal? Responder? efetividade do processo. Gente, vocês foram completaços, viu? Falaram um monte de princípio aí. Boa. Massa demais. Posso passar, então? Vamos lá? Vamos lá. Então, gente, um dos princípios que nós colocamos aqui, por causa do prazo, né, também, 2015, 2026, foi 2015 e 2026, né? Foi 2025 aí. Não sei se já tem 2026. É. 2025, né? 2016, 2025, troquei aqui. Então, gente, por causa do prazo, nós colocamos duração razoável do processo, certo? Então, você ter um processo mais extenso em termos de tempo, certo? Em termos de duração, você pode prejudicar uma das partes. Então, esse princípio nos chamou bastante atenção. Mas você vê ali quantidade de recursos excessiva da parte ré. Se esses recursos forem para prejudicar a parte autora, no caso do pedido, então pode falar da honestidade, da lealdade, que indica boa-fé, cooperação processual. No caso, a parte ré trazendo a essa má-fé. Vamos ver aqui outros. Relevância jurídica, porque, de fato, o princípio da duração razoável do processo, ele traz uma segurança jurídica. Caso não seja respeitado esse tempo durável, caso esse processo não seja também célere, você está trazendo um prejuízo grande para a outra parte. Então, gera uma insegurança jurídica. Então, de fato, esse princípio que nós trouxemos aqui, um deles, né? Mas vocês, como vocês brilhantemente disseram, poderiam trazer outros, cooperação, boa-fé, é a garantia de um processo baseado na justiça. Então, é fundamental para o nosso processo civil, para esses atos coordenados, concatenados, que têm andamento através do impulso oficial, mas o direito de ação só tem valor real se a resolução for concedida dentro de um prazo viável. Então, realmente, o que nós observamos de fato aqui, mais, né, foi o princípio da duração razoável do processo. Mas vocês poderiam ter ido em cima ali dessas quantidades de recurso, que foram amplas quantidades. Então, vocês poderiam falar da cooperação, da boa-fé, da má-fé,
que foi violado, né? No caso, a boa-fé foi violada e originou ali a má-fé. Então, o direito ele tem que ser útil e efetivo dentro do processo. O processo tem que trazer esse direito. O juiz ele busca analisar o mérito, busca analisar o direito. Então, vocês poderiam ter falado sobre esses princípios, né? Cooperação, honestidade, a má-fé, no caso, que veio da parte ali ré, a boa-fé que foi violada. Então, a duração razoável do processo foi o principal princípio que nós observamos, mas não está errado também falar dos outros, certo? Vocês poderiam ter falado. E aí, caso vocês tivessem colocado a boa-fé, caso vocês tivessem colocado, no caso, né, houve uma má-fé, aí vocês poderiam falar o porquê que é importante a boa-fé e não a má-fé. Ou, se tivesse citado a boa-fé, como eu falei, falem sobre a boa-fé. Aqui nós falamos sobre a garantia da segurança jurídica. A segurança. Foi uma gravação, eu parei sem querer. Tô falando. Tem que falar com a gravação também, gente. Ah, parou a gravação? Tô, porque eu parei sem querer. Beleza, então, gente. Então, Vamos lá. gente, alguém tem alguma dúvida nessa questão, na 14ª? A gente deu uma contornada ali nos outros princípios também, a gente falou que justamente o que vocês poderiam observar também, acho que vocês devem ter observado isso, porque colocaram o princípio da boa-fé, má-fé, honestidade, boa-fé, que mais? Cooperação processual, foi justamente dessa quantidade de recursos da parte contrária, né? Então, se observar que foi feito para prejudicar a parte autora do pedido, podem ir com esses princípios aí que vocês vão se garantir, certo? Além da duração razoável do processo. Realmente se garantiram, de verdade. Show. Vamos lá, nossa última questão. Beijo a Deus, que né, vocês já estão cansados, a gente também. Mas vamos lá, mais uma questão para no mesmo molde da outra, tá, galera? Assim. Ana trabalhava como gerente de uma loja de roupas e, ao ser demitida, ajuizou uma ação trabalhista contra o seu antigo empregador, alegando que havia sido vítima de assédio moral por parte do dono da loja. No processo, Ana apresentou diversas mensagens de textos e e-mails como prova, nos quais o patrão a xingava e ameaçava demiti-la sem justa causa. Durante a fase de instrução processual, a defesa da empresa apresentou um laudo pericial técnico demonstrando que as mensagens haviam sido alteradas digitalmente e que algumas delas sequer haviam sido enviadas pelo suposto emissor. Diante da revelação, Ana afirmou que não sabia da falsificação, mas admitiu que havia solicitado ao seu advogado que reforçasse as provas para garantir uma decisão favorável. O juiz, ao analisar a situação, verificou que Ana tentou induzir o judiciário ao erro, comprometendo a lisura do processo. Com base no caso, responda qual princípio processual foi violado por Ana e explique sua importância para o funcionamento do sistema judiciário. Tá legal, hein, galera? Já responderam aí, gosto sim. Rápido, viu? Bom demais, bom demais. Vocês estão muito preparados. Vou se garantir total. Mais alguém? Foi tão rápido, né, que Maria. A gente cansa de má fé, o Juan falou aí. Bem colocado. Bem colocadaço, demais. E aí, gente, vamos responder? Mais alguém? Vamos passar? Outra gente deu um mó tempinho para responder, essa aqui já foi voado, né? Alguém pensa em mais algum outro princípio, além da boa-fé e da cooperação, como foi colocado aí? O que vocês conseguem cavar aí desse processo? Importante para um julgamento justo. Adriano falou. Show. Show. Beleza, então não vou me demorar muito nessa não, né? O pessoal já respondeu que deu uma bala, então vamos lá. Gente, o principal princípio que foi violado nessa situação foi o da boa-fé processual, muito bem, é isso mesmo, que exige que as partes ajam com honestidade e lealdade no processo sem tentar enganar o judiciário ou manipular as provas.
A boa-fé processual é crucial para garantir a transparência e a justiça no sistema processual ou no sistema judicial, assegurando que as decisões sejam tomadas com base na verdade e no equilíbrio entre as partes. Quando violado, compromete a credibilidade do processo e a integridade das decisões judiciais. Exatamente isso que vocês falaram, gente. Você manipular provas ou manipular fatos, enfim, né? Sim, alegar é exatamente isso, litigância de má-fé. A litigância de má-fé não é um princípio, né? Ixi, o Vitor já mandou pra presença, Maria, nem terminei de falar, mas não tem problema não. Só tá realmente finalizando Vai, aqui, tá, Nath. gente? Mas realmente é isso, tá? Vocês estão corretos. E a litigância de má-fé não é exatamente um princípio, mas foi muito bem colocado porque foi exatamente o que aconteceu aqui, né? É você não ter provas para comprovar aquilo ali que você está alegando e utilizar de meio ardil para manipular aquilo ali, manipular a realidade, enganar o judiciário, lesar mesmo o judiciário. E isso pode ser considerado, sim, litigância de má-fé. Muito bem, pessoal, vocês amassaram nessa revisão. E Arrasado. temos, né, que já colocando como encerrado mesmo, agradecer, passar aqui, né? Agradecer a presença de vocês. Muito obrigado, Nesse, pessoal. nesse GED foi muito boa, vocês responderam muito bem, a gente ficou muito, 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 muito feliz com as respostas. Vai dar tudo certo na prova, o professor Amém. é facinho, então a gente sabe que vai dar tudo certo. Fiquem com Vocês vão Deus se essa garantir, semana. pessoal. E estudem, por favor. Leiam os slides, leiam a doutrina se puderem, se gostarem, né? E afins. Assiste nossos GEDs que vai dar tudo certo na provinha. Tá bom? Muito obrigada pela Muito presença. obrigado pela presença, por terem vindo. Excelente final de semana. Bons estudos. Vai dar certo, vai dar certo. Estamos Certo. torcendo por vocês. Tchau, pessoal. Boa prova. Beijinhos pra Tchau, vocês. gente. E a frequência, viu? A E frequência que eu bota já aí, joguei, porque eu né? sou Vai conhecido por lembrar. esquecer a frequência. Coloca meu nome na frequência, por favor. É. Beijo, pessoal. Tchau, gente. Tchau. Bom final de semana. Beijo.